Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, tá chegando aqui agora, já se inscreve, deixa o seu like pra fortalecer, que a gente tá com a meta aí de batermos 95 mil inscritos e eu conto com a colaboração de todos. E vamos pra cima, certo? Que hoje é sexta-feira, é a vida que segue, né? Temos aí já a rodada do Brasileirão amanhã, temos Sul-Americana na terça-feira, tá? O Corinthians já tem alguns compromissos aí marcados, tá? E peço também que vocês me acompanhem pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Certo, família? Editor, pode rodar a vinheta e vamos pra cima. Salve o Corinthians! Rapaziada, ontem saiu o vídeo no canal Camisa 21, tá? Do react aí do jogo entre São Paulo e Corinthians. Estive presente lá, né, no estúdio do Camisa 21, com o Faraldo, a Marília Galvão, o pessoal, né, que apresenta o canal, o Bira, o Magal, tá? Teve o Fala Porco também, que o pessoal não entendeu muito a participação. Foi meio que pra colocar ali um outro clube rival, tá? De São Paulo e Corinthians. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, para quem quiser acompanhar, ver um pouco aí do John assistindo o jogo de quarta-feira. E vamos pra cima, rapaziada. Primeiro fato que foi debatido muito ontem, que a gente precisa falar aqui. O gol do Lucas no jogo contra o Corinthians foi de mão, tá? Ele cabeceia, a bola vai na trave, volta, fica ali meio que dividida entre ele e o Cássio, só que como o Lucas vem escorregando, a mão dele bate na bola. E aí existe uma regra bem objetiva, bateu na mão do atacante, é falta. Não importa a circunstância, certo? Ainda mais se for o cara que fez o gol. Tem a regra lá de que se veio de um companheiro não seria mão, que foi a regra que deram um gol do Arrascaeta no ano passado, lembra? Que a bola pega no João Gomes, vai na mão do Arrascaeta. Na verdade pega acho que na mão do João Gomes e aí vem pro Arrascaeta, ele faz o gol. Beleza. Nessa regra interpretaram isso. Mas a do Lucas não. Pega na mão dele e vai pro gol. Um gol de mão. E a regra é bem clara. Não pode. Bateu na mão, falta. Bateu na mão do atacante, é falta. Qual que foi a questão? O VAR viu uma câmera do lado da transmissão em que o Cássio cobre a bola. Eles não têm a visão da bola na hora do toque. O VAR não tem a visão da bola. Certo? Não tem a visão da bola. Porque o Cássio tá na frente. Beleza. Aí a TV do São Paulo, certo? Igual o Corinthians tem a Corinthians TV, divulga os bastidores, vídeos e tudo mais. A São Paulo TV divulgou o vídeo em que confirma, tá? Em que confirma que a bola pegou na mão do Lucas, certo? Tem o primeiro ângulo, que é esse aí que eu vou pedir pro editor colocar. E tem um segundo ângulo que viralizou também no TikTok, que é um pouco mais torcido, da diagonal, que também mostra que a bola pegou na mão do Lucas. E aí vamos aos fatos. Um gol ilegal de São Paulo. Uma situação que não vai mudar o placar, porque já foi, o VAR já validou, certo? E a diretoria do Corinthians não vai atrás disso, não vai reclamar, não vai pedir nada. São Paulo teve um pênalti duvidoso e ilegal no fim de semana, fez um escarcéu a semana inteira. Foi na CBF, enviou ofício e tudo. O Corinthians é eliminado com um gol de mão. O Duílio tá dormindo. Esse horário, meio-dia, ele ainda está dormindo. Não tá nem aí para o Corinthians. Não está nem aí. Ele não vai lutar pelo Corinthians. Tá? E também não muda o fato de que o nosso time não jogou nada. Tá? Foi um gol. São fatos. O gol foi legal, o Duílio não vai fazer nada e o Corinthians não jogou nada. Eu, na minha concepção,
Não acho de que se tivessem anulado o gol, o Corinthians classificaria. Ah, mas se anula, o jogo seria 1-0. Não. Se anula, ficaria 1-0 naquele momento e o São Paulo continuaria martelando para fazer o segundo gol. E faria porque o Gil queria que o São Paulo fizesse gol, o Fábio Santos, o Fausto Vera, o Cássio. Tinha muita gente ali do Corinthians querendo que o São Paulo fizesse o gol. Eles iriam conseguir, tá? É a minha avaliação e eu quero saber a de vocês, rapaziada. Bom, e aí eu peguei até uma outra entrevista aqui do Duílio, tá? Pra demonstrar um pouco da... Pô, cara, ele é indiferente com o Corinthians. Depois da partida, perguntaram pra ele sobre a questão financeira. Pô, Duílio, como que você vê essa eliminação na questão financeira pro Corinthians, sabendo que se vai pra final, você garante pelo menos 30 milhões. Tá? Pelo menos 30 milhões de reais, que é o prêmio pro vice colocado. Se for campeão, a premiação é maior. Tá? E aí o Duílio respondeu com: ah, mas a gente já bateu as metas orçamentárias da temporada. Óbvio que 30 milhões iriam ajudar o clube, que a gente sabe a situação financeira, mas o Corinthians já bateu as metas orçamentárias. O Duílio tá preocupado com eliminação, com classificação. Ele bateu a meta orçamentária que eles estabeleceram no começo do ano. Pronto, ele não está nem aí pro que aconteceu, pro que deixa de acontecer. Se o gol do adversário foi legal, foi legal. Tá nem aí. A tranquilidade com que ele fala, com que... Não, tá bom. Pô, mas a gente já bateu a meta, né? Por que o pessoal ainda tá falando de premiação, de... O Corinthians bateu a meta orçamentária. O que mais o torcedor quer? Título? Classificação? Contratação? Um elenco qualificado? Um treinador? Não. Bateu a meta orçamentária. Pronto. Tá ótimo. Pro nosso presidente está ótimo, rapaziada. E aí, tá? Vamos para uma outra situação. Foi divulgada ontem pelo Henrique Lemos, que é o filho do Fagner, tá? Nosso lateral direito aí. Pontos importantes. O Henrique é uma criança. Ele atua nas categorias de base do Corinthians, né? No futsal aí do Corinthians. Ou no futebol também, né? Nas categorias de base do clube. Beleza. Primeiramente, surgiu um story do Henrique, que é o filho do Fagner, e aí é o texto escrito pela mãe dele, que é, no caso, a esposa do Fagner, falando sobre ameaças que novamente eles receberam, tá? Que eles não vão admitir, pedir aí pro editor colocar na tela. Mais uma vez, vem aqui pedir educadamente com a mãe do Henrique para que parem de mandar essas mensagens para ele. Beleza. Ele não tem nada a ver com o trabalho do pai, tal. Depois o próprio Henrique foi e postou, tá? Falando que não é ele que joga, que ele também é muito corintiano, que ele tenta esconder do pai dele porque o pai dele fica muito triste e tudo mais. Beleza. Primeiro ponto, primeiro fato que a gente tem que colocar. Ameaça é um crime. Tem que levar para a polícia, abrir o boletim de ocorrência. Ponto. É um crime que precisa ser combatido. Você ameaçar um adolescente, mesmo que você vá na do Fagner, se você tá ameaçando o jogador, a família, se você ameaçar o seu irmão, um parente, um conhecido, é um crime. Tá? A ameaça é um crime. Então o que cometeram aqui foi um crime. Agora, dito isso, que é um consenso de que está errada a ameaça, vamos a outros pontos. Por que o pessoal consegue mandar mensagem para um adolescente, para uma criança? Por que tá liberado lá para mandar mensagem para Henrique Lemos? Por quê? Por que os pais deixam aberto, deixam liberado o Instagram dele para o pessoal mandar mensagem? Por que só aparece depois de eliminação que aparecem essas mensagens? São as dúvidas que eu tenho, tá? Dúvidas que eu tenho porque, por exemplo, se é o meu filho, vamos colocar uma situação hipotética, o que você faz? Ó, seu Instagram vai ser limitado para o pessoal não mandar mensagem. Acabou.
Acabou, resolveu o problema. Você resolve o problema com 2 cliques. Mas não, parece que faz para proteger o próprio Fagner. Não, vamos colocar aqui para sensibilizar, para não sei o quê. Ameaçou? Boletim de ocorrência. Pronto. Fecha o Instagram dele, fecha, tá? Para só ter acesso quem vocês autorizarem. Ele pediu para seguir, você vai lá e autoriza. Pronto. Eu tenho um monte de conhecido que já mandou mensagem pro filho do Fagner, para diversos jogadores, elogiando, parabenizando, e nunca apareceu uma resposta ou um print. Obrigado pelo apoio, nada. Agora sai um xingamento, após a eliminação, né? Sai um xingamento, meu Deus, que isso, que aquilo. O fato é, a ameaça é um crime, tem que ser denunciado, ponto. Mas por quê? Que só depois da eliminação que aparecem esses prints? Por quê? Parece que é rotina, tá? Parece que é cravado. Se foi eliminado, separa aí já pra gente postar pra amenizar o nosso lado. Tá ruim, Fagner? Faz igual o William. Fala, ó, chega pra diretoria, o clima tá ruim, tá? Tô sendo ameaçado, com a minha família não tá bacana. Vou deixar o Corinthians, vamos rescindir o contrato. Por que que não faz? Porque o salário é alto. Quem que vai pagar esse salário pro Fagner hoje? Ninguém, tá? Ninguém. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Lembrando, não estou defendendo a ameaça de forma alguma. Ameaçou, tem que ser denunciado. Ponto. É um crime. Mas eu tô achando que é muito um circo armado. Toda vez que acontece uma eliminação, uma cobrança, já tem os prints prontos, já tá com o roteiro prontíssimo pra, está me afetando, estão ameaçando. Cara, é tão simples resolver, é só fechar, é só limitar o Instagram, tá? Só colocar pra ninguém mandar mensagem, ninguém que segue, tá? Se você não seguir a pessoa de volta, ela não pode te mandar mensagem. E aí a criança vai só seguir o pessoal que é conhecido. Pronto, você resolveu o problema novamente, com 2 cliques. Mas é melhor deixar lá aberto pro pessoal xingar e eu ter um motivo para falar, não, porque estão mexendo com a minha família, estão fazendo isso, sabe? Parece que é tudo para proteger, para ter uma desculpa no pós-jogo. Bom, rapaziada, e a nossa equipe ontem, né, já iniciou a preparação aí pro jogo de amanhã contra o Cruzeiro, jogo fora de casa, o início aí do segundo turno do Brasileirão, tá? Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo, certo? Os demais foram a campo com o Luxemburgo, fizeram um treino de posse de bola e marcação-pressão em espaço reduzido. No finalzinho, o Luxemburgo comandou aí uma atividade de enfrentamento e é isso que temos da atividade de ontem, do treino de ontem do Sport Clube Corinthians Paulista. Temos o compromisso aí no sábado, 9 horas, contra o Cruzeiro, né, fora de casa. E aí, terça-feira, o jogo contra o Estudiantes pela Sul-Americana. Quero saber como está a expectativa de vocês para essa retomada do Corinthians, qual que deve ser a prioridade do clube, Brasileirão, Sul-Americana, o que vai acontecer daqui para frente. Bom, agora eu quero falar sobre uma situação que aconteceu ontem também, tá? Do Walter Casagrande, ex-centroavante do Corinthians, comentarista aí de futebol, certo? Ele tem uma coluna no UOL e falou o seguinte para o nosso presidente Duílio Monteiro Alves. Senhor Duílio Monteiro Alves, te convido novamente, tá? Porque o Casagrande já fez esse convite pro Duílio e ele pipocou, obviamente. Te convido novamente para me dar uma entrevista. E será equilibrada, porque é uma conversa do pior comentarista da história, como você disse, com o pior presidente do Corinthians de todos os tempos. O que você acha? Topa dar essa entrevista? Pô. E mais uma vez eu coloco, o Duílio vai pipocar. O Duílio vai pipocar. Quem não lembra, há um mês e meio atrás, que o Duílio foi em 5, 6 programas esportivos, deu entrevista rodo, mas só com o pessoal que não fez pergunta contundente. É só pergunta amaciando.
Ai, não, mas parabéns. Ah, não. E qual que é o planejamento? Tem alguma contratação? Ah, não, estamos analisando o mercado. Parabéns, presidente e tal. É assim a entrevista. E assim. Não tem nenhum questionamento que o torcedor de verdade faria. Não tem nenhum questionamento sobre algo relevante que o torcedor gostaria de saber. E aí é um ponto. O Duílio já veio a público e falou que o Casagrande é o pior comentarista da história. Aí, cada um aqui pode ter a sua opinião sobre o Casagrande. Acho bom, acho horrível, enfim. A opinião que você tiver sobre o Casagrande, não tem problema. A questão é, o Casagrande colocou o Duílio como o pior presidente do Corinthians de todos os tempos também. O que é uma afirmação com muito embasamento. E aí a questão é a seguinte, pô, Duílio, se o Casagrande é o pior comentarista, por que você não vai lá dar uma entrevista pra ele? Ele é ruim? Não vai te atrapalhar em nada. Por quê? Porque o Casagrande vai fazer alguma pergunta que vai deixar o Duílio sem resposta. Que vai mostrar que a gestão do Duílio é péssima. Por isso que ele não vai. Ele vai no programa de quem ele sabe que vai amaciar, que vai passar pano, que... Ah, não, beleza, parabéns, presidente, ótima gestão. Boa sorte, tá? Mais uma vez eu coloco, não é nem sobre ser o Casagrande ou não, é sobre quem vai entrevistar o Duílio. Eu duvido que o Duílio apareça agora para dar uma entrevista. Não tem coragem. Não tem coragem de ser afrontado, tá? Não tem coragem de ser afrontado. Esse é o presidente do Sport Clube Corinthians Paulista. Tá? E um outro comentário que eu queria fazer, só que eu vi outras pessoas comentando ali, ah, mas teve a gestão do Andrés que foi pior, ah, mas tem que cobrar quem fez a dívida. Para quem esqueceu, na última gestão, o Duílio era o diretor de futebol do André Sanches. Então não tem como a gente falar que a gestão do Andrés foi péssima e que o Duílio caiu de paraquedas na situação. Não! O Duílio tá no comando do Corinthians há 6 anos. Há 6 anos. 3 anos junto com o Andrés e agora ele é o presidente. Quem assinava as contratações era o Duílio. Quem buscava, quem fazia, quem acompanhava o futebol do Corinthians era o Duílio. Não tem como a gente chegar aqui e fechar os olhos para isso e falar que, não, é só nos últimos 3 anos que o Duílio é responsável. Não, ele vem acompanhando isso. Ele foi o candidato da situação, o candidato que foi o sucessor do Andrés, o candidato que foi sucessor do Andrés, tá? Então, Duílio, se você tiver coragem, se você falar, não, eu sou o presidente do Corinthians, sei que o momento está complicado, vou lá, pode marcar a Casagrande, vamos fazer essa entrevista. Você, Duílio, não tem coragem, tá? Você não tem coragem de dar respostas ao torcedor corintiano, porque você sabe que a sua gestão não é boa, tá? Esse é o ponto principal para mim e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o senhor Anderson Talisca, atacante aí do Al Nassr, né, dupla do Cristiano Ronaldo no futebol saudita e tudo mais, deu uma entrevista para o canal GOAT, tá? Falando aí sobre o futuro dele e tudo mais. Primeiramente, ele falou sobre o Bahia, tá? Ele falou, ó, sempre planejei encerrar minha carreira no Bahia, mas sempre deixei um desejo muito grande, que se fosse para voltar para o Brasil e jogar um dia no Brasil, queria jogar um dia no time que eu sou o torcedor, que é o Corinthians, tá? Ele falou, ó, esteve perto de acontecer algumas vezes, tive conversas no passado, tá? O Corinthians já procurou o Talisca para negociar em outras oportunidades, tá? Segundo o Talisca não deu certo por outras questões. E aí ele falou, ó, sou torcedor do time e é uma parada minha. Quero jogar naquele estádio, com aquela torcida, acho que vai acontecer e tenho esse desejo. Quero ganhar com aquela loucura, eu gosto muito. Hoje o Anderson Talisca tem 29 anos. E aí, pra mim, o ponto é o seguinte. Ou vem em 2024, ou estourando em 2025. Que aí vai ter 31 anos.
Não adianta o cara ficar no futebol saudita, enrolando. Na hora que fizer 34, 35 anos, pô, o meu sonho é jogar no Corinthians, que é o meu clube do coração. Aí não dá. Tá? Talisca, muito bom de bola, ótimo jogador. Se chegasse hoje, por exemplo, ajudaria muito. Hoje não tem condições porque a janela está fechada. Ele tem contrato com o Al-Nassr. Um contrato muito positivo para ele, inclusive. E aí, temos esses pontos. Talisca gostaria de jogar no Bahia e ele é torcedor do Sport Clube Corinthians Paulista. Tem esse desejo de jogar aqui. Para mim, o principal ponto é a idade do atleta. Tem 29 anos hoje. Ano que vem faria 30, 2025, 31. Certo? Para mim seria o limite. Ou vem na próxima temporada ou para 2025. Se não, esquece. Não adianta. Deixa sua paixão de torcedor, você vem aqui na arena, compra ingresso e assiste o jogo. Ah, sou corintiano. Vem pra Neoquímica Arena, vem assistir o jogo. Passou de 2025, compra ingresso e vem apoiar o time, tá? Essa é a minha opinião, rapaziada. Quero saber a de vocês sobre a possibilidade do Anderson Talisca jogar no nosso Corinthians, né? Uma vez que ele colocou aí que é torcedor do nosso time e que gostaria de atuar com a camisa do Timão. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!